Seja novamente bem-vindo ao canal Clamando no Deserto. Espero que nós possamos ter um bom estudo no dia de hoje. O estudo será sobre a objeção número 4 do livro Respostas a Objeções. Que Deus possa nos orientar. Convido para uma oração inicial. Obrigado, Deus, por mais uma vez podemos falar da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos auxiliar para que possamos aprender e explanar a Tua mensagem conforme a Tua vontade, não a nossa, Pai. Nós imploramos em nome de Jesus que seja conosco hoje e sempre. Amém. Vamos lá, então. Objeção número 4. Eu vou ler para vocês e nós vamos comentar, ler uma parte do livro e fazer alguns comentários. O próprio fraseado da lei, dada no Sinai, ou seja, a própria forma com que a lei foi dada no Sinai, a própria forma como ela teria sido exposta, transmitida, o que está escrito nela, prova que ela foi designada apenas para os judeus. Então, esse é um ponto muito importante que nós temos que ter em mente. A ênfase no apenas, ou seja, teria sido exclusivo para o povo judeu. Assim é introduzido o decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. A quem é isto aplicável? Somente à nação israelita, é claro. Veja que quando ele fala a quem isso é aplicável, uma coisa é dizer a quem isso foi dito. Isso foi dito para um grupo específico. É aplicável aos descendentes desse grupo, é aplicável a todos aqueles que viessem a fazer parte do povo, que quisessem, que não sendo israelitas de sangue, de descendência física, quisessem fazer parte do povo. Então veja que existe uma falha quando ele diz, é aplicável apenas ao povo judeu. Não. É aplicável a todos aqueles que, tendo o interesse de ter uma liberdade em Deus, viessem a aderir à vontade dele. Veja também Deuteronômio 4:8, Romanos 9:4 e passagens similares que declaram especificamente que a lei foi dada apenas para os israelitas. Então nós vamos ler Êxodo 20, Deuteronômio 4, Romanos 9, e dentro disso nós vamos colocar esses pontos. O que o livro nos diz? E quem são os escritores do Novo Testamento, do que atualmente é conhecido como Novo Testamento? Ou seja, dos livros de Mateus até Apocalipse. Com uma possível exceção, eles são judeus. A quem dirigiu Cristo virtualmente tudo o que ele disse enquanto esteve na terra? Aos judeus. A quem é dirigida a epístola aos hebreus? Obviamente, aos judeus. A quem é dirigida a epístola de Tiago? Às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago 1, verso 1. Mas qualquer cristão tem dificuldade com esses fatos ou acha que algumas partes do Novo Testamento não são realmente para ele? Não, dificilmente. Alguns podem até, hoje com a variedade que nós temos aí de interpretação, Na objeção que está diante de nós, cita-se Romanos 9,4, que diz o seguinte: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Evidentemente, isso é apresentado como prova, porque diz que a legislação ou a entrega da lei foi para eles. Porém, o texto diz mais do que isso. As alianças também foram dadas a eles, note o plural, tanto a velha quanto a nova aliança. A nova aliança é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, Jeremias 31:31, Hebreus 8:8. Mas crê algum cristão que a nova aliança está confinada ao crente judeu? Não. Todos nós reivindicamos uma parte nela e cremos que a promessa da nova aliança se aplica também a nós. Embora o anúncio dela seja dirigido direta e exclusivamente aos judeus. E as palavras de Moisés em Deuteronômio 4:8 são também citadas. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Diríamos simplesmente que essa declaração é um bom comentário de Romanos 9:4. E descobrimos que esse verso de Romanos prova mais do que o objetor deseja. Um outro comentário inspirado sobre Deuteronômio 4:8 é a declaração de Cristo. A salvação vem dos judeus. Mas tem algum cristão desprezado a salvação por causa desse fato?
Evidente que não, né? Bem observa James G. Murphy em Commentary of the Book of Exodus, sobre Êxodo 20, verso 2. Este, no caso, subentendido, livramento do Egito, que o autor coloca entre colchetes, a maneira da escritura e da providência é o penhor e a garantia de seu livramento de todas as outras maiores formas de servidão. O presente é o tipo de um futuro mais grandioso. Devemos descer a corrente da revelação para o Novo Testamento antes de sondar as profundidades desse livramento maior. Então vamos pensar o seguinte: a objeção, nesse caso, ela parte da premissa que, se a lei foi dada para o povo de Israel, a lei escrita especificamente, nós temos estudos aqui no canal Clamando no Deserto que fala de todo o desenvolver do Gênesis, em que nós mostramos que o Gênesis é uma forma de tratar da vontade de Deus, das instruções de Deus, das normas estabelecidas por Deus, através do ponto máximo, que é o testemunho, que são as atitudes que as pessoas têm, a forma como que Deus lida com o povo. Isso é uma forma bastante forte que Deus usa para mostrar a sua vontade, as suas instruções. Vamos lá então em Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele fala sobre os mandamentos, não é? E aí ele diz o seguinte, vamos ler aqui. Escravos, propriedade, leis de justiça e misericórdia. Capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maliciosa. Eu pergunto a você, será que algum cristão diria que não está sujeito a essa instrução de Deus? Não espalharás notícias falsas? Será que um cristão está livre para espalhar notícias falsas por aí? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. Você acha que algum cristão não tem necessidade de fazer nada disso? Agora vamos pegar os próprios mandamentos que são dados depois dessa fala de Deus. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que o texto não está dizendo que isso só valeria exclusivamente ao povo, mas que ele estava dando aquilo para esse povo nesse momento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu pergunto, algum cristão está desobrigado em relação a alguma dessas instruções? Então veja que não cabe dizer que o fato de, especificamente nesse momento, Deus estar se referindo ao povo de Israel, que isso seja exclusivo para o povo de Israel. Quando Deus manda Jonas pregar para o povo de Nínive, não foi para que eles se arrependessem? Por que se era exclusivo para o povo judeu? Por que quando Deus diz, quando ele vai dar algumas instruções, ele fala que aquele que quisesse fazer parte do povo, desde que aceitasse as instruções que ele deu, né, poderia fazer parte do povo, sendo ele um estrangeiro, se isso não fosse só para o povo judeu. Olha só que interessante o mandamento do sábado, em Êxodo 20. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Veja que o estrangeiro que estivesse dentro das portas estava sujeito às mesmas leis, mostrando claramente que isso não foi dado exclusivamente ao povo de Israel na carne, aquele que geneticamente fizesse parte do povo de Israel. No próprio mandamento nós já percebemos isso. Em outros momentos em que Deus coloca isso, em que nós já fizemos em outros estudos também. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 4, verso 8. Não é?
Eu já deixei aqui preparado. Antes do verso 8, nós vamos ler um pouco do contexto em que ele está inserido. O verso 4. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, veja, olha o que ele diz. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra que ides entrar para a possuir. Guardai-os e praticai-os, pois essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, que gente há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que hoje dou perante vós? Então perceba que, na própria fala, ele diz o seguinte, no verso 6, né? Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Bom, como esses povos ouviriam todos esses estatutos? Os estatutos foram dados para o povo judeu. Como eles ouviriam esses estatutos? Evidentemente, o povo não só falaria, por isso eles ouviriam, né? O povo falaria, o povo pregaria para eles, como o povo viveria esses estatutos, e pela sua vivência, ele diz, né? Este povo é povo realmente sábio e entendido. Então veja que o texto é muito claro em dizer que os povos ouviriam, e não somente ouviriam, mas evidentemente veriam os resultados disso no povo e diriam: esse povo é nação sábia, é povo sábio e entendido. Então veja que o texto diz claramente que não era algo exclusivo para o povo e que ninguém teria acesso. Deus concederia a chance de salvação, a chance de livramento, instruções para uma vida melhor só para o povo judeu e nenhum outro mais teria acesso. Não é isso que a Bíblia diz. E por fim, Romanos, capítulo 9, não é? Diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldição, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Ele afirma, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, legislação, culto e as promessas. Então, a quem pertence as promessas? Ao povo. Se é exclusivamente para eles, então nós não temos acesso à promessa. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por que ele diria isso? Nesse momento, se isso fosse exclusivo para os israelitas físicos. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem aprouver, ter compaixão. Percebe? Então veja que o texto está longe de dizer que o que foi dado para Israel fora exclusivo para Israel. Nenhum desses textos diz nada disso.
nós verificamos justamente o contrário. Por que Deus diz para o povo de Israel ser testemunho? Se não era para que esse povo tivesse, os outros povos tivessem a oportunidade de aprender e se arrepender. Por que Jesus nos manda ser testemunhas? Não é exatamente para que as pessoas tenham oportunidade? Por que ele enviou profetas a outros povos? Por que ele permitiu que outras pessoas tivessem oportunidade? Por que ele permitiu que a rainha de Sabá tivesse oportunidade de aprender da sabedoria de Salomão? Evidente. Por que ele fala que os estrangeiros deveriam guardar o sábado? Por que ele fala que uma mesma lei haveria para o natural e para o estrangeiro? Evidentemente, porque não era exclusivamente para o povo judeu essa lei. Assim como nós lemos desde o Gênesis uma série de instruções que foram dadas lá e que basicamente foram repetidas por escrito para o povo judeu. Então nós temos aí a objeção de que no momento em que Deus se dirige ao povo de Israel, a lei seria exclusiva para eles. Essa objeção, ela não cabe dentro do padrão bíblico de ensinamento, ou seja, não foi dada exclusivamente para o povo de Israel. Ou seja, eles seriam o povo escolhido por Deus, foram o povo escolhido por Deus, para serem testemunhas do poder, da chance de transformação, que qualquer um que aceitar a sua mensagem tem. Que Deus os abençoe a todos, que possa ser útil esse vídeo para o nosso aprendizado. Até o próximo estudo, nós vamos fazer aí a objeção número 5 posteriormente e dar continuidade aos estudos sobre os evangelhos e a lei, bem também como em relação ao livro Interpretando as Escrituras. Que Deus os abençoe a todos, seja sempre muito bem-vindo. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque mais uma vez podemos aprender da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe para que cada pessoa que assiste esse vídeo possa aprender um pouco mais sobre Ti. Que nós possamos falar conforme a Tua vontade, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Seja sempre muito bem-vindo, nos acompanhe também no WhatsApp, no Telegram, no canal, no blog clamandondeserto.com.br e no Spotify. Esteja sempre conosco, nós agradecemos.